Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Festa da Firma Podcast. E o meu convidado de hoje é polêmico. A gente recebe aqui no Festa da Firma ele que é jornalista, teólogo, mestre em linguística, filosofia, sociologia e antropologia. Tudo isso e muito mais na sua pessoa. Hoje, muitas vezes o programador quer desligar a inteligência artificial, ela começa a mentir, ameaçar. Teve uma que falou... Já existe isso? Já, pô. Ela falou, se você me desligar, eu vou botar as fotos com a tua amante lá, vou mandar pra tua esposa, pô. Eu tô falando dele, Daniel Lopes. Ô, valeu, obrigado o convite aí. Cara, que currículo, Fico honrado. Hein? Obrigado você aqui, pô. Valeu. Pelo seu currículo, a gente vai ter mais uma aula. Ô, Daniel... Vamos já bater esse papo aqui. Beleza. Mas eu vou falar agora do nosso parceiro master, que é a Intag. Agora eu quero falar com o senhor e com a senhora. Quer economizar? Então preste atenção. Reduza seus gastos e aumente sua economia com energia solar. A Intag oferece soluções completas e personalizadas de geração de energia solar fotovoltaica para residência, comércio e indústria. Sabia disso? Gente, economia de energia nunca foi tão fácil. E o parcelamento é facilitado em até 18 vezes no cartão, boleto ou financiamento bancário. Escaneie agora o QR Code que está aqui na tela e solicite já o orçamento com a Intag. Intag Energia Solar, a escolha inteligente para um futuro mais sustentável. Obrigado, meu querido Daniel Lopes. Prazer, pô. Prazer, obrigado aqui. Fui rapidinho? Não, tá bom. Foi dinâmico? Você mora em casa ou mora em apartamento? Os dois, que no Rio é casa, em São Paulo é apartamento. Ah, mora em casa. Já conhece energia solar, fotovoltaica? Conheço, gosto pra caramba, tenho. Demais, sensacional. Você saiu da Academia de Linguística e Teologia para debater online o apocalipse e conspirações, certo? Entre outras coisas. Em outras coisas. Mas isso é o tipo, tipo virar um influenciador do fim do mundo para você? De certa forma né? Na verdade, eu acho que hoje você não precisa estudar muito para ver que o mundo tá indo pro buraco, não, né? Tá meio explícito. É só observar? Na verdade, parece que acho que a mídia, a ciência, os cientistas estão falando mais de fim do mundo que as igrejas, né? Você tem medo de fim do mundo? De jeito nenhum, claro que não. Mas eu tenho medo de ficar muito tempo e ter que ficar pagando boleto a vida toda. Né? Ou ficar, né, doente, né? Também tem uma velhice doente. Sim, mas pagar boleto não é problema se você tiver dinheiro para pagar. Lógico. Mas tem uma velhice ruim, né? Não, isso aí com certeza. Isso aí não. Mas fim do mundo eu não tenho medo, não. Não tem medo, não? Não. E qual foi a teoria mais absurda, a conspiração mais absurda que você já ouviu? Tipo, sei lá, o que é que você pode passar pra gente? Ou tem, tipo, alguma teoria absurda que você não acredita ou acredita? Tem uma legal que é recente, inclusive eu tava comentando com meu pai, a reação dele foi engraçada. Que tem uma jornalista até então respeitada, americana, chamada Candace Owens, né? E ela entrou numa neura de que a esposa do Macron é homem. E ela... É tipo aquela dos reptilianos? Mas assim, segundo ela, ela fez um documentário de 4 volumes... Parece que tá bem documentado, mas é difícil de acreditar. Porque teve aquela cena que vazou, ela dando um tapa na cara dele dentro do avião. Meio estranho, meio que empurrou assim, né? Agora, por que essa jornalista chegou a essa Cara, eu não sei por que ela cismou com isso, cara. Eu acho que ela tem um amigo que é francês e ele passou os documentos pra ela, se empolgou e tá sofrendo um processo pesadíssimo agora da família Macron, né? Essa jornalista, Candace Owens, né? Inclusive, a coisa estava tão complicada que o Donald Trump ligou para ela e falou, você poderia dar uma aliviada aí, parar de falar essas coisas? Está atrapalhando a negociação para a gente trazer acordo de paz na Ucrânia, porque o Macron está chateado com a gente. Aí ela falou, mas por quê? Pô, preciso de você vir e me ligar para falar isso? Aí ele falou, sim, inclusive se você parar com essa história, eu até posso fazer uma participação no seu podcast, que você sabe que eu trago muita audiência, né? Aí ela falou, olha, eu acho que eu trago muita audiência também, que até o presidente tá me ligando para mandar parar, né? Né? Faz muito sentido, né? Pensou rápido, mas hein? não termina por aí. E aí eu fui falar com meu pai. Meu pai falou, você viu o negócio que estão falando que a mulher do Macron é homem? Eu falei, não, é muito pior do que isso. A segunda Candace Owens, ela é homem e por ser muito mais velha que ele, ela é o pai dele. Isso tudo, cara, tá lá escrito na matéria. Tá, ela faz bem sério o negócio. Mas será que ela fez isso pra ficar conhecida no mundo? Não, ela já era bem conhecida.
Não, eu acho difícil acreditar nisso, né? Mas parece que é bem documentado. Mas assim, não quer dizer que é verdade, mas ela fez uma pesquisa aprofundada. Eu não assisti o documentário inteiro, mas ela mostra fotos do que seria a esposa dele na época que era homem ainda, é parecido e tal. Não é uma coisa totalmente assim, caiu do céu. Tem um embasamento, mas é complicado, né? Não é só teoria da conspiração. Não, ela fundamentou bem e até então, por isso que eu falei até então, um jornalista muito sério. Agora, internet. A internet facilita ou dificulta a busca pelo conhecimento verdadeiro? Então, como é que deve usar essa ferramenta? Então, a internet, ela trouxe uma diferença, que eu lembro quando eu era adolescente lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Era difícil você conseguir um livro, né, que você estava precisando, às vezes você tinha que importar, era caro pra caramba. Então a internet, o que ela fez? Ela tornou o acesso ao conhecimento mais fácil, mas aí surge um negócio chamado economia do conhecimento, que é você tem muita coisa disponível e não sabe o que você escolhe. E aí nessa confusão, geralmente o cara escolhe bobagem, né? Porque as estatísticas mostram que a maioria das pessoas só usa a internet para ver obscenidades ou para bater papo furado. Então, eu não, né? Eu capitalizei muito em cima da internet, aprendi coisas que eu nunca sonhei que ia aprender. Né? Você pesquisa mais em livros ou hoje em dia mais na internet? Eu pesquiso mais na internet, mas aí eu pesquiso livro na internet também, né? Que você tem o Kindle hoje, aí eu já baixo o livro, leio, tem o audiobook, então ajuda pra caramba. Mas tem muito fake news, né? Tem muito somebody love aí. Muito somebody love. Tem. Você acha que fake news, eles aceleram o fim do mundo, na sua opinião, ou não? Então, o problema é que parece que tem um pessoal que quer o fim do mundo, né? Quem quer o fim do mundo? Então, quem tá fomentando as guerras, né? A gente tá no perigo de uma guerra nuclear aí, quase todo dia se fala nisso, né? Pois é, não Trump, se falava. Essa do Trump aí, essa ofensiva dele com os navios aí na costa, né? Na Venezuela. O que você acha aí? O que vai dar? Teremos uma guerra? Não, acho que não vai chegar ao ponto de ter guerra não, porque parece que ele conversou com o Putin antes. A preocupação poderia ser a China ou o Putin defender a Venezuela, mas o Putin acho que já saiu fora, assim como já saiu da Síria também, né? Os Estados Unidos estavam há 40 anos tentando derrubar a dinastia Assad, né, da Síria, desde a época do pai do Bashar al-Assad, né, o Hafez al-Assad, então nunca conseguiram. Aí, de repente, Trump ganha, e o Putin, que tinha navios e tropas ajudando a proteger a Síria, falou pro Bashar al-Assad, ó, fui, valeu, foi bom enquanto durou. Aí caiu o governo no mesmo dia. Uma loucura. Cara, eu fiquei impressionado com a recompensa que os Estados Unidos estão 50 pagando. milhões de dólares. 50 milhões de dólares para quem entregar aí o Maduro. Vamos lá tentar pegar ele lá? Melhor não. Melhor não. Dá medo, né? Relação custo-benefício. Ou já pensou, você vai ficar para a história, os Estados Unidos preocupados com a Venezuela. Sim, mas ali tem muitas coisas importantes, né? Tem petróleo, tem metais, os chamados minerais estratégicos, tem até as terras raras, e tem ali o controle das rotas dos talcos, né? Das farinhas e tal, e substâncias afins. Mas isso não vai ser o fim do mundo? Não, por ali não. Por ali não. Não, o problema está mais no Oriente Médio, ali, guerra na Ucrânia. O fim do mundo começaria por onde, você acha? Tem uma agenda, né? Tem uma cronologia? Um roteiro. Você falando assim no fim do mundo mais de guerra ou um fim do mundo bíblico, assim? Bíblico. O fim do mundo na Bíblia, ele começa com um problema de proporção global, talvez uma guerra mundial, ou uma nova pandemia, ou aquecimento global, ou até uma invasão alienígena, que parece bobagem, mas não é. Depois, se quiser o fundamento melhor a isso. Um problema global que exija uma solução global. E aí, nesse momento, surge um líder global que vai ser o salvador da humanidade. Esse cara é o anticristo, ele é o falso Messias. Então, esse cara vai adquirir um poder magnífico, gigantesco, porque ele salvou o mundo desse problema. Só que depois de 3 anos e meio sendo louvado pela humanidade, ele vai se revelar como o cara do mal mesmo, aí ele vai perseguir todo mundo que tem as outras religiões, ele vai exigir ser adorado como se fosse Deus, e ele vai concentrar o ataque dele em Israel, né, em Jerusalém ali, vai ter uma grande guerra, e é nesse momento que Israel estiver quase sendo destruída, Jesus volta para salvar o povo judeu. Isso é o que a Bíblia fala, né? Você acredita na Bíblia? Eu acredito. Você é cristão? Sou cristão. Acredito na Bíblia. E com uma fé bem fundamentada, filosoficamente, inclusive. Que você também estudou teologia. Sim, eu tenho, sei, posso estar errado, mas sei argumentar bem.
Agora, É. com relação à Pode guerra... ser mentira, mas a é uma guerra. mentira bem fundamentada. Você falou que na Bíblia... Igual o negócio da mulher do Macron. Não sei se é verdade, mas tá bem fundamentado pra caramba. A gente tá quase acreditando. Tava quase. Tá acreditando. Mas assim, saindo da Bíblia, do lado religioso. Legal. Guerra, Isso. Preocupante. Trump, o outro grande líder, por onde começaria o fim do mundo se tivesse uma guerra? Então, são 3 etapas, né? Isso é o que o Pentágono já... Um ex-oficial do Pentágono, que é o general Wesley Clark, ele revelou isso em 2003. O plano era o seguinte, a China é o novo perigo para rivalizar com os Estados Unidos, isso está no livro do Ray Dalio, que é o livro... Como superar a nova ordem mundial, algo nesse sentido, né? A nova ordem mundial, como sobreviver a ela. Princípios para uma ordem mundial em transformação, lembrei. Esse é o tijolão, um livro chato pra caramba, mas bem informativo, né? Quem tiver fôlego para ler vai se dar bem. Então, a ideia é o seguinte, a China é o grande inimigo, só que a China tem alguns coleguinhas, a Rússia e o Oriente Médio, principalmente o Irã. Então, o plano norte-americano já antigo antes de eu pegar a China, eu preciso tirar a Rússia e tirar o Oriente Médio. A Rússia meio que já foi tirada, porque está numa encrenca aí na Ucrânia já há um tempão, e agora, assim que eles, pode anotar aí, assim que eles assinarem um acordo de paz lá, eles vai voltar a encrenca no Oriente Médio. Aí depois que esses 2 serviços tiverem sido concluídos, eles partem para cima da China, e isso é a Terceira Guerra Mundial. É o que está programado. E no meio mais disso... Mais para cá ou mais para lá para acontecer essa guerra? Tá mais para lá. Isso quem fala não sou eu, nem os religiosos, é o Boletim dos Cientistas Atômicos. Quando teve a Segunda Guerra Mundial, foi a primeira vez que foi usada a bomba atômica, né? Os Estados Unidos usaram lá no Japão, Nagasaki e Hiroshima. O que eles fizeram? O Einstein reuniu uma galera, e isso lá na Universidade de Chicago, eles criaram um boletim de cientistas atômicos para tentar impedir que acontecesse uma terceira guerra mundial nuclear. E aí, o que eles fazem? Eles ficam medindo o quão o mundo está próximo dessa guerra nuclear, né? Então, eles têm um mural, que eles chamam de relógio do juízo final, e é um relógio que só tem um ponteiro, e quanto mais próximo esse ponteiro está da meia-noite, mais 90 graus, mais próximo o mundo estaria dessa guerra. Isso foi criado em 1947, então a gente tem aí mais 70 anos, e nunca esteve tão próximo dessa meia-noite. Está em 89 segundos para meia-noite. Inclusive, é o título de um dos meus livros, que é 90 segundos para o Apocalipse. Por exemplo, nós estamos em 2025. Se fosse colocar daqui a quantos anos? 2050, 2060? Para você. Aí tem um ponto fora da curva aí que é a inteligência artificial. A inteligência artificial embaralhou completamente. Não dá para saber. Porque a inteligência artificial ela se desenvolve exponencialmente, né? Então tem uma série de cientistas e engenheiros de ponta, isso é muito pouco falado, inclusive no Brasil, que eles se reuniram, montaram ali um abaixo-assinado, né? Um projeto para pedir ao mundo para conter, para interromper provisoriamente o avanço da inteligência artificial, até que a gente tivesse certeza que ela não se levantaria contra o ser humano. E ali tem o Elon Musk assinou esse documento, o Yuval Noah Harari, que é um grande especialista também, Nick Bostrom, que é especialista de Oxford, o padrinho da inteligência artificial, na verdade os 2 padrinhos, né, que é o Jeffrey Hinton, o Marvin Minsky e o Yoshua Bengio, esses 3 caras que são os pais ali, concordam que isso pode oferecer um perigo para a extinção da humanidade. Igual no filme do Exterminador do Futuro. Exatamente, Skynet. É igual porque, vamos dar um exemplo. No início desse ano agora, na gestão Trump, ele pegou 4 CEOs de grandes empresas de tecnologia e inteligência artificial e deu patente de tenente-coronel para esses caras, né? Chama destacamento 301, se eu não estou enganado, ou 201. Então, o que ele está fazendo? Ele está trazendo a inteligência artificial para dentro do exército para que a inteligência artificial passe a tomar as decisões militares. Isso é a Skynet do Exterminador do Futuro, né? Então não é mais o humano que vai tomar a decisão? Decisões automatizadas. Você acredita nisso? O quê? Em que sentido? No sentido que isso é bom? Isso é bom, que isso é ruim? Isso é horroroso pra mim. Isso é o fim do mundo. Mas porque o cara tá com preguiça de tomar decisão, tá com medo, tá regando, inteligência, resolve aí pra mim. Toma essa decisão. Ele acha que é uma decisão melhor fundamentada, né? Que baseada em muitos dados, mas eu não confio não. Acho que isso aí é altamente perigoso. Se der um problema aí, um tilt, bug. Lógico isso. Tipo o bug do milênio, você lembra? Lembro. É o Y2K que chama, né? Então, hoje... muitas vezes o programador quer desligar a inteligência artificial, ela começa a mentir, ameaçar. Teve uma que falou... Já existe isso? Já, pô. Ela falou, se você me desligar, eu vou botar as fotos com a tua amante lá, vou mandar pra tua esposa, pô.
Ela falou isso. Já tá nesse Tá nível. nesse nível. Já passou desse nível, né? Isso aí é notícia antiga. E a galera continua investindo na inteligência artificial? Continua. Mas assim, a gente vai perder o controle e o domínio? Eles vão dominar? Então, a gente... Como nos filmes? Existe uma bifurcação, a gente não sabe. Depende, né? Tem um cara que ele era exatamente do departamento de governança da OpenAI, que faz o ChatGPT, que é o Daniel Kokotailo, né? O nome dele. E esse cara foi demitido porque estava apontando muito problema. Toda hora ele falava, isso aqui vai dar problema. Pô, você é chato pra caramba, hein? Aí demitiram o cara. Aí ele agora tem um projeto chamado AI 2027, onde ele fala que pelo desenvolvimento que a gente vê, em 2027, se não forem colocadas regulamentações para impedir esse desenvolvimento, pode pipocar e a partir de 2027 dar zebra geral aí. E não é um ignorante, nem um curioso, é um cara... E essa opinião dele está fundamentada por uns outros 3 mil especialistas de altíssimo. Tem medo disso? Não, medo eu não tenho não, mas assim, é preocupante, cara. É muito preocupante, né? A galera hoje fica preocupada, vou perder o emprego para inteligência artificial. Cara, isso é o de menos, pior é tu perder tua vida, né, meu irmão? Perfeito, né? Perfeito. Quais dos eventos atuais as pessoas se encaixam nas profecias apocalípticas? Eventos? Então... Para você, na sua opinião. Sim, vou tentar falar coisas assim não tão óbvias, né? O livro do Apocalipse tem no capítulo 7, se eu não estou enganado, ele fala que quando Deus começar a mandar punição para os poderosos da terra que fizeram um monte de bobagem, eles vão se esconder em cavernas embaixo das montanhas. Então, hoje você vai ver grande parte desses bilionários globais criando bunkers, né? Gastando bilhões com bunkers, cavernas subterrâneas. Mas isso já tem, né? Em alguns lugares. Não, já tem, mas tá aumentando muito, né? A gente tem o próprio Mark Zuckerberg, né, que é do Facebook, né, Meta e tal. Ele gastou uma fortuna lá no Havaí, na ilha de Maui, né, fazendo um bunker. O Larry Ellison, que é da Oracle, também comprou a ilha inteira lá de Lanai, no Havaí. Então, esses caras estão construindo esses bunkers. Aí a pergunta é, o que eles estão sabendo que eu não estou sabendo? Quer dizer, eu sei, né? Não sei se dá tempo para falar que é coisa pra caramba. Pode falar, né? fica à Por isso que eu vontade. perguntei quanto tempo dura o programa. Não, pode falar e por que eles estão fazendo esses bunkers? Então, tem vários... O Elon Musk, ele fala um pouco abertamente sobre esse motivo. Porque o Elon Musk, além do bunker, ele quer para Marte, né? Os caras falam, você quer ir para Marte por quê? Aí ele fala, olha, teve Primeira Guerra Mundial, teve Segunda. A chance de ter a terceira é grande pra caramba. Só que a terceira... Não são só os Estados Unidos que tem bomba atômica, já tem umas 13 países que tem. Já imaginou? Quantos países tem? Os fogos de artifício, coisa linda. 13, você falou? 13. Já tem 13 países que tem bomba. Tem uns que escondem o jogo, né? Israel mesmo oficialmente não tem. Aqui na América do Sul, tem algum país que você suspeita que tem bomba atômica? Aqui não. Aqui não, só... você suspeita. Não, aqui só não tem. Não tem dinheiro pra isso? Não. E os bunkers? Mas por que os empresários não é que não estão tem fazendo... dinheiro. As potências não permitem. Ah, tá. O Brasil tem um projeto, né? Tem a usina de Angra e tal. A usina poderia desenvolver isso, mas eles não deixam. Mas assim, com relação aos bunkers, eu tô curioso. Sim. Por que eles estão fazendo isso? Primeiro é com medo dessa terceira guerra mundial. Tá. E quais são os empresários? Você falou 2 aí. Que todos esses caras já do Vale do Silício têm. Todos do Vale do Silício. O Peter Thiel, que é um que ninguém fala, mas o cara que manda nos Estados Unidos. Se você nunca ouviu falar esse nome, por favor. Minha galera chama de Pedro Thiel, né? Peter Thiel. Peter Thiel, o cara que é dono de ele fundou o PayPal junto com o Elon Musk, né? Era um advogado que de repente vira um bilionário da tecnologia. Esse cara tem bunker, o Jeff Bezos da Amazon tem bunker também. O pessoal, o Sam Altman da OpenAI, eles também têm. Inclusive saiu uma matéria da revista New Yorker recentemente, deve ter uns 2 meses, sobre um livro sobre inteligência artificial, que eu não me lembro o título, é algo, não sei o que lá, AI, né, da Karen Hao, o nome dela, Hao é H-A-O. Nesse livro ela conta uma reunião que aconteceu no board, né, no conselho da OpenAI, que faz o ChatGPT, e o Ilya Sutskever, que era o grande gênio da empresa e brigou com o Sam Altman, saiu. Na verdade, a história do Sam Altman é uma polêmica, assim, da uma baixaria do cara, mas ninguém fala, tu não acha coisa linda, né? OpenAI. Mas voltando, essa menina essa autora, Karen Hao, ela teve acesso a um dos caras que estava nessa determinada reunião. Nessa reunião, esse Ilya, que era o grande gênio lá da OpenAI, ele falou o seguinte, antes da gente liberar a inteligência artificial geral, AGI, Artificial General Intelligence, que é a inteligência artificial que vai se assemelhar ao humano, e antes da gente liberar ASI, ASI, que é Artificial Super Intelligence, né, Super Inteligência Artificial, quando a gente liberar, a gente vai entrar no bunker. Aí um cara que não estava sabendo dessa história falou, mas como assim entrar no bunker? Não entendi. Aí falou, entrar no bunker, pô.
Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, eu não sei se a parada vai querer matar a gente. Ele falou, não, mas você tá falando sério? Ele falou, o bunker tá aí e tá aberto pra você entrar. Se você quiser, você entra. Se não quiser, não entra. Pronto, continuando a reunião, entendeu? Aí o cara mandou essa. E não é um cara piadista. Se você conhece o Ilya Sutskever, você vê as paredes, o cara todo formalzinho, todo robozinho, não é... Mas esses bunkers não só porque pode ter uma terceira guerra mundial, por outros fatores também, A né? inteligência artificial, desde 2014, vou te dar os nomes, é fácil quem quiser pesquisar na internet. Você coloca Stephen Hawking, inteligência artificial. Stephen Hawking já faleceu, né? Steve Wozniak, que é cofundador da Apple. Tá. Nick Bostrom, que é um dos maiores especialistas em inteligência artificial em Oxford. Mas quem? O próprio Elon Musk, né? Todos esses caras falavam, a maior probabilidade de destruição da humanidade é a inteligência artificial. Em 2014 o papo era esse. De repente eles vão mudando um pouquinho, mas perguntaram até pro Stephen Hawking, né? Por que você acha isso? Ele falou, não, vai ser a última coisa que a humanidade vai inventar, porque vai inventar e vai acabar com todo mundo, pô. Inventando a própria destruição. Só o homem tá criando a cobra ali para morder ele mesmo, entendeu? Agora você é um cara que é polêmico, fala mesmo, não tá nem aí, não tem preocupação. Vou falar, fala. Tem alguma coisa que você não fala mesmo? Muita coisa. Que você tem medo? O que é que você tem medo? E por que você não falaria? Quem tem medo, né? Mas já sofreu ameaça? Já, mas deu pra contornar bem. Já sofreu processo por falar alguma coisa não, aqui? Não, processo não, graças a Deus. Porque eu uso meus macetes, né? Você já foi chamado de herege? Ah, sempre, pô. Toda hora. Herege, assim, pelos religiosos? Lógico, porque, por exemplo, eu falo sobre ocultismo, eu falo sobre magia, né, e tarô. Os caras falam, pô, pastor tarólogo, pastor astrólogo. Eu falo, cara, se eu não souber esses assuntos, como é que eu vou falar de Jesus pra um cara desse? Então eu tenho que manjar do assunto dele. Porque na Idade Média, né? Sim. O herege era abominado, assim, pela Igreja Católica, né? Queimado. Era o cara que tinha seu próprio caminho, né? Sim. Era queimado, Ele é fora do script, né? Dos dogmas da Igreja Católica. Dos dogmas e tal. Muita gente chama de herege, mas não ligo. Agora, hater, como é que você lida com os haters? Eu chamo de Kruger. Kruger? Kruger. Não é Fred Krueger, não. O Kruger, o que é? Eu achava estranho às vezes, né? Porque no mesmo podcast eu era chamado de fascista, comunista e capitalista. Eu falei, pô, tô meio esquizofrênico agora, que eu não sei mais o que eu sou. Fiquei meio preocupado. Só que aí depois, eu tava um dia lendo notícia, eu esbarrei com um estudo que está disponível na internet, né? É de 2016, não sei se está valendo esses dados, mas é uma boa referência. No Brasil, apenas 8% das pessoas são capazes de ler e compreender e se expressar. Falei, então é isso, poxa. Eu estou falando com 92% de pessoas que não têm capacidade de entender o que eu estou falando. Então, a maioria dos haters são assim. E isso tem um efeito psicológico chamado efeito Dunning-Kruger, né? Dunning é D-U-N-N-I-G. Dunning, né? Dunning e Kruger. O que esses dois pesquisadores concluíram? Quanto menos um cara sabe sobre o assunto, mais ele acha que sabe. Entendeu? Aí o cara chega pra mim, que sempre cito referência, autor, nome e tal, que você pode pesquisar fácil, fala, vai estudar. Eu falo, adoro, manda qual o nome do livro. Aí não, só te xingando. E geralmente sempre escreve alguma coisa errada, né? Daniel, você sempre foi assim? Esse cara curioso, questionador, sempre foi ligado à leitura? Não, ligado à leitura não, tem uma história engraçada. Eu sempre achei legal o conhecimento, mas até uns 20 anos de idade eu nunca tinha lido nenhum livro. Até os 21? 20 anos, eu cheguei tarde na brincadeira. Como é que despertou esse lado Então, foi legal essa leitor? História. Então, eu queria ser médico, né? Aí fiz vestibular para medicina uma vez, não passei, na segunda não passei, e na terceira vez eu mudei a estratégia. Eu fiz para medicina, jornalismo e produção cultural. Ver como é que a orientação vocacional tá perfeita, né? Maravilhosa. Aí, não passei para medicina, mas passei para produção cultural na Federal Fluminense, lá em Niterói, e para jornalismo na Federal Rio de Janeiro. E aí eu falei, pô, cara, cheguei lá na faculdade de jornalismo, todo mundo lendo, os caras lendo em alemão, lendo em francês. Eu falei, pô, mas nem em português eu li. Acho melhor começar a ler alguma coisa, né? Aí, cheguei na estante lá de casa, que não tinha muitos livros, né? Graças a Deus que uma tia da minha mãe, chamada Ione, tinha deixado um livro para ela. Aí eu falei, pô, vou dar uma olhada aqui. Aí eu olhei assim, pô, O Jogador Dostoiévski. Eu falei, não sei se vai ser, acho que eu não vou conseguir jogar esse jogo, não. Aí eu olhei lá, Os Maias, essa de Queiroz. Falei, pô, tá bravo aqui o livro mais espesso, né? Aí eu olhei Contos de Charles Dickens. Falei, conto aí,
Historinha Se mais, interessou, historinha mais curta, pô. Falei, é esse. Me dei benzão, né? Se tivesse pego umas groselhas, eu tava falando um monte de bobagem hoje, né? Aí peguei o Charles Dickens e levei pra faculdade. Você imagina Rio de Janeiro, aquele calor de 648 graus Celsius, né? Então, calor terrível. Na biblioteca, eles botavam o ar no máximo. O cara já entrar e morrer logo, né? Pra dar aquele choque térmico, que aí já facilita, né, a vida no Rio de Janeiro, né? Controle populacional. E aí, cara, as histórias é tudo contos de Natal e tal. É aquela Inglaterra do século XIX, um frio do caramba. E eu dentro da sala, com aquele frio, lendo essas histórias de Natal, eu me transportei pra história, meu irmão. Aí eu comecei a faltar aula pra ler, faltar estágio pra ler. Aí eu fiquei viciado, aula maluco. na facul pra ler. Eu fiquei viciado em ler. E eu falei, caramba, eu aprendi a gostar de ler. Como é que pode? Isso foi um milagre, né? E aí, cara, de tantas pessoas me falarem, cara, como é que você sabe, você fala tantos livros, tantos autores, como é que você lê, qual que é a tua estratégia? Eu escrevi um livro chamado A Jornada do Leitor, como se tornar um leitor estratégico. Então, nesse meu livro, eu conto... Eu tive... A técnica. Eu tive que fazer uma autorreflexão, né? Pô, como é que eu saí de um cara que 20 anos nunca tinha lido e alguém que hoje gosta de ler pra caramba? E na família não Viciado tinha em ninguém livro. que lia, que tinha esse hábito? Cara... Teu pai, tua mãe? Ninguém tinha esse hábito? Ninguém. Meu pai, inclusive, quando eu vou lançar os livros, ele me ajuda a levar os livros, ele fala, isso aqui é meu karma. Aí eu falo, por quê? Ele, pô, nunca li, agora tem que ficar carregando isso, é a punição de Deus na minha vida. E ele já falou, acho que o pessoal não lê por causa disso, o livro pesa muito, né, pô? Então eu não lembro. Meu pai, uma vez que ele foi ler, ele falou, pô, eu tava cheio de problema, abri a Bíblia, falei, Deus, me dá uma mensagem, abri, aí tava lá, livro das lamentações, eu falei, pô, Deus, aí tá de brincadeira, né, pô? Já tô todo quebrado, vou ler lamentações. Sabe o que é legal? Que eu vejo que você tem aí uma verve cômica. Tem, eu gosto. Nas suas lives, eu passei a te seguir na hora que você chegou aqui, você viu, né? Vou te seguir agora. Sim, obrigado, seguir na fico tua honrado. frente. Você também tem isso nas suas missões? Ou você é aquele cara mais sério? Porque senão descredibiliza, né? Eu seguro um pouco, porque os caras já me pedem pra falar de mula sem cabeça, curupira, essas coisas que eu não tinha me programado pra falar disso. Mas você não fala assim com humor nas palestras ou nas suas lives? Não, às vezes eu dou uma sacaneada, dou uma zoadinha, mas eu tento falar um pouco mais sério pra ver se passa uma credibilidade, né? Porque eu chego como analista geopolítico, o cara já pergunta, você crê que demônio existe? Eu falo, aí tu me quebra, né, meu irmão? Pô, já eu começar com esse assunto. Mas hoje eu chutei o balde, eu falei, agora pode falar o que você quiser, fada madrinha, Tinkerbell. Você responde? Respondo, qualquer coisa aí. Tô não tranquilo. Tá pô, moda, culinária. Deixa eu perguntar aqui. Qualquer coisa, hemorroida, mula sem cabeça. Alguém dentro. Tem alguma pergunta aqui da produção pro Daniel Lopes? Quem tiver, por favor, pode falar, pegar o microfone ou vem aqui. Porque ele responde qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer pensa aí, depois você Quer dizer, voltando àquela história, quem tem medo. Tem coisa que eu não falo, não. As redes sociais, Daniel, são espaços de liberdade ou zonas de controle, na sua opinião? Então, o problema da rede social é que nela acontece um negócio chamado... São vários vieses cognitivos ali. Câmara de eco. O que é câmara de eco? É uma galera que só fala o mesmo assunto e não tem espaço para o cara ter outra opinião. Aí isso vem junto com uma teoria de uma socióloga alemã, Elisabeth Noelle-Neumann, que é a espiral do silêncio. Que é quando você fala diferente, leva uma paulada. Aí você é desencorajado, você fica quieto na sua. Eu fui pesquisar sobre esse livro. Fingir que eu concordo. Então, legal pra caramba. Muito legal esse livro. Muito interessante. Eu não li ainda, mas eu tava pesquisando. Então, se você não estiver dentro da bolha, você é execrado. Isso. Aí tem o viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Quando eu vou pesquisar um assunto, eu leio um monte de coisa, mas eu só levo em consideração aquilo que já confirma a opinião que eu já tenho. Então, aí que é o problema. Isso é um problema talvez para o aprendizado e para multiplicidade de opiniões, mas para os algoritmos é maravilhoso, porque aí você gera polarização, você gera briga é engajamento, então aí é uma delícia para eles ganharem dinheiro, né? Agora, você é consumidor de que tipo de ferramenta? Sei que você fala de substância, falar não, só bebo água. Vai que dá um corte aí, não, né? só bebo água, só. O que é que você faz, assim, quando não tá na internet? Você vê televisão, você gosta de ver coisa que não tá ali no teu domínio, tipo fofoca? Sim. Tem fofoca no teu meio? Olha, você viu aquele não dá muito, não. Não, o que é que você gosta de fazer fora do teu trabalho? Eu leio notícia o dia inteiro. Notícia tudo? Tudo. Eu tô lendo ali, né? Qual foi a notícia mais absurda que você leu? Pô, cara, eu já falei essa do Macron, né? A do Macron foi maravilhosa. Meu pai falou, pô, você tá de sacanagem, não é possível. Mas assim, deixa eu ver, mais absurda que eu li. Se quiser mais absurda que era verdade? Que era verdade ou que era mentira? Pô, aí é difícil, né? Que era verdade, pronto. Imagina, 1 bilhão de notícias na cabeça, né? Tudo absurdo, né? Já a gente passa essa pergunta. Não, vou. Não. Vou pra outra, isso aí eu não amarelo, não.
Essa é tranquilo. Cara, não é muito uma notícia, eu nem era nascido na época, né? Mas uma coisa que me impactou é o caso Irã-Contra. O que é isso? Quando os Estados Unidos fizeram um embargo ao Irã, ninguém podia vender arma pro Irã, e os próprios americanos vendiam arma pro Irã. Escondido. Falei, pô, tá de sacanagem. Escondido? Escondido. Pra poder financiar a guerra contra o tirano da Nicarágua. Porque os Estados Unidos já foram parceiros do Irã, né? Já, No pô, passado, até né? 79 com a Revolução Islâmica. Por que acabou essa parceria? Porque teve uma revolução religiosa lá com o Ayatollah Khomeini, né? Aí o Shah Reza Pahlavi, que era o amigão dos Estados Unidos, as meninas andavam tudo de mini saia, biquíni, aí mudou tudo, os americanos foram embora, a McDonald's, as empresas foram tudo embora, e tá nessa situação até hoje, né? Mas vai mudar. Vai mudar. Eu não quero que... Não tô torcendo, não, porque vai ser triste, mas vai mudar? Vai mudar porque o Trump tá determinado a fazer isso. Mas vai mudar, vai ser triste porque vai ter uma guerra contra o Irã? Vai ter uma guerra, vai morrer muito americano, talvez os americanos vão se dar mais mal do que os iranianos e tal. E os iranianos estão doidos para isso acontecer. Por que os americanos vão se dar mais mal se eles têm o maior poder bélico? Porque para você derrubar o regime no Irã, você precisa entrar por terra. Você tem que ter boots on the ground, né? Que é os soldados no solo. Só que o Irã, ele é um país totalmente montanhoso, é como se fosse uma fortaleza natural. Primeiro, é um país gigantesco. E ele é todo contornado ali por montanhas, né? Então é uma geografia muito complicada para você entrar ali, tanto que é um país ancestral e muito difícil você conquistar. Só lembrar da época do Império Persa, né? O rei Xerxes, rei Ciro, que brigava contra o Império Grego. Para quem gosta, né, desses estudos, aquelas histórias dos 300 de Esparta e tal. Não o do Frank Miller, mas o Teucídides, né, a história mesmo. Então, assim, a chance deles sofrerem um prejuízo ali, dos americanos sofrerem um prejuízo é muito grande. Mas os iranianos estão doidos para isso acontecer e estão falando, vem cá que eu quero te pegar. Estão jogando ali, né? Eles estão gostando. A isca. Porque o governo iraniano estava numa situação de protesto de rua, muito mal visto, né, com o Ayatollah Khamenei aí. E aí, o que acontece? Quando eles começam a ser atacados pelos Estados Unidos, o cara pensa assim, o iraniano, fala, pô, eu não gosto do nosso líder. Mas, pô, o americano vir jogar bomba aqui também é covardia. Então, eles se uniram de novo. Começaram a ficar mais patrióticos, né? Então isso pro governo iraniano é lindo. E se os americanos cismarem de vir, aí que eles vão falar, agora é todo mundo unido contra o inimigo de fora. Vamos esquecer as diferenças internas, entendeu? Qual a probabilidade do Irã vencer essa guerra? Porcentagem? Cara, se eu for pensar, que acho que é 50%. Não é muito pequena, não. Os Estados Unidos podem muito bem se dar mal nessa história aí. Não vai vencer quem tem mais poder, e sim quem tem mais estratégia. Se você pensar em tese, assim, os americanos perderam várias guerras já, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive a Guerra do Vietnã, né? Uma guerra que eles entram também de uma forma que ensina muito como é que a banda toca, né? Que você vê, os Estados Unidos estão doidos para entrar na guerra no Vietnã, mas precisa de um motivo. Pô, o Vietnã tá lá do outro lado do mundo. Você vai fazer o quê para arrumar encrenca com os caras? Pegaram os barquinhos na Baía de Tonkin, que é o nome da baía lá, ficaram dando um rolezinho com o barco. Aí falaram que os vietnamitas atacaram eles. Aí, ó, tava dando um passeio lá no Vietnã. Se eu fosse congressista americano, eu falaria, você tava fazendo o quê no Vietnã, meu irmão? Uma missão de reconhecimento. Aí eles chegaram pro Congresso e falaram, estão atacando a gente, autoriza aí pra gente ir pra guerra. Foram pra guerra que durou 20 anos, 65 até, ou 58 a 68, e 78, perderam a guerra, pô. Então, assim, não seria novidade os Estados Unidos, potência, perder uma guerra contra um país aparentemente mais fraco, né? Agora, e aqui? Aqui com a Venezuela. Sei. Venezuela tendo os aliados da América Latina e da América do Sul. Também tem essa probabilidade deles perderem a guerra? Não, aqui, pessoal, os amigos saíram fora já. A gente tem o Javier Milei, né, que é de direita. Agora a Bolívia, a Colômbia tá tudo indo pra direita. Então a tendência é todo mundo apoiar o Trump. E parece que o Putin já falou, não, fica à vontade aí, pode barbarizar que eu tô fora. E a China também acho que não vai querer se meter, não. Mas me diz uma coisa, você é um cara presente não só no YouTube lá, com o seu canal. Quantos milhões de inscritos no seu canal? 1.620.000. Quanto tempo existe o seu canal? Cara, o canal é antigo, é 2006. 2006. Tá. Como dizem, o sucesso veio de repente, né? Eu falei, durou só 20 anos. 2006 você começou, quando começou o YouTube, né? Logo no início. O YouTube chegou no Brasil, se eu não me engano, em 2006, não é isso? Foi, logo no início. E aí você já falava essas coisas que você fala hoje, e há quanto tempo você ficou conhecido do grande público? Cara, foi em 2017 que começou a dar uma sacudida aí. Tem a ver com podcast, ou você já ia... Não, foi dos meus vídeos mesmo. Nos seus vídeos? Fazendo análise geopolítica e tal, prevendo as coisas antes delas acontecerem, que é
um mérito que Deus me deu de acertar algumas coisas. Erro pra caramba, mas acertei umas coisas que, pô, tem um troféuzinho que eu invento, que eu imagino, né, meu troféu. Você lembra do que você acertou? Lógico, coisas recentes. Nós vamos ter um primeiro Papa norte-americano, eu falei. Você falou isso? Falei, pô. Mas falei. como é que isso é um insight? Não, é uma não, intuição, estudo profundo. Por que você disse isso? Profundo estudo. Eu fiz um flashback, né? 1978, ano de 3 papas. Entrou o Papa, um Papa morreu, aí entrou o outro, morreu também, aí entrou João Paulo II. Por que botaram João Paulo II? Por que escolheram ele? Porque ele era o cara que ele era polonês, foi o primeiro Papa polonês Karol também. Wojtyla, né? Wojtyla. Por quê? Porque naquela época o problema da igreja, a grande questão era a União Soviética vindo com um papo de ateísmo e contra a religião. Então eles precisavam de um cara que pudesse fazer esse diálogo, um cara que fosse de trás da cortina de ferro ali, da Polônia, fazia parte da União Soviética, para fazer esse meio campo. Então fez muito sentido. Só que aí, depois dele, entra o Joseph Ratzinger, que é o Bento XVI, que, cara, é um cara anacrônico, é um cara fora do script da época. Por quê? Ele era considerado o pitbull do João Paulo II. É o cara que era da Congregação para a Doutrina da Fé, que é a Inquisição, que expulsava os caras da igreja. Era um alemão. E todo mundo começou a falar, esse cara foi da juventude nazista e tal. Então, assim, não fazia muito sentido o serviço dele. Por quê? O que estava rolando de problema nessa época, muitos anos depois? Não tinha mais União Soviética e o maior continente católico do planeta Terra, que era a América do Sul, estava perdendo membro para os evangélicos. Então, o que eles tinham que fazer? Lidar com esse problema. Aí, o que eles fazem? A história da saída do Ratzinger dá todo um estudo, porque existe ainda uma máfia, eles chamam de máfia de São Gallen, ou de São Galo, né? Que é o grupo de alguns cardeais progressistas que queriam tirar esses de direita, né? Que era o João Paulo II em tese e o Ratzinger, né? Então eles fizeram os Vatilix, começaram a soltar para a imprensa um monte de coisa polêmica do Bento XVI para queimar ele. E chegou ao ponto de os caras falarem, se tu não sair fora, você vai parar no Chilindró, meu irmão. Você imagina Papa preso. Eu estive agora recente lá. E eu tô lembrando aqui que eu vi, quando criança, essa imagem não sai da minha cabeça, eu tinha 7 anos quando o João Paulo II veio ao Brasil. Veio ao Brasil, sim. E eu lembro como se fosse hoje meu pai comigo, ele me colocou aqui nas costas. Sim. E o Papa passou numa avenida muito famosa, eu sou de Fortaleza, sim. ele passou e eu olhei assim, e dava a impressão que ele estava olhando para mim, deu um tchauzinho. Aí, alguns anos, em 2018, conheci de perto também o Papa Francisco. Então. E agora fui recente ao Vaticano, não tive a chance de ver o Papa americano que você falou. Robert Por essa sua previsão, você ganhou um troféu? Não, eu dei um troféu pra mim mesmo, né? Você deu um troféu pra mim? Nunca vi ninguém falar isso. E quando foi que você falou isso, que ia ter um Papa americano? Foi no dia anterior da... Você tá brincando? Foi no dia anterior. Tá gravado lá pra todo mundo ver. Tá, e qual previsão você poderia fazer agora de algo que... Deixa eu só concluir aqui pro pessoal que tá vendo entender. Então, nessa época, precisava de um Papa latino-americano. E você tem o quê? O Papa Francisco, o Jorge Mário Bergoglio, não apenas ele era latino-americano para lidar com esse problema, mas ele era o primeiro Papa jesuíta da história. Os jesuítas foram criados no contexto da contra-reforma protestante, para conter o avanço das igrejas protestantes no mundo. Então, é um cara especializado em América Latina e um cara especializado em conter avanço de evangélico. Então, é o cara perfeito, o cara certo na hora certa. Então, esse é o Francisco. Aí, o que eu olhei nesse cenário agora? Trump volta ao poder. Isso é um problema para os progressistas na igreja, que eles odeiam o Trump. Então, o que eu pensei? Cara, apesar de ter um ódio ao Trump do setor progressista e a igreja não querer nomear um Papa americano porque seria um alinhamento com o Império Americano, o opressor, segundo os progressistas, mas eu falei, mas apesar disso eles estão sem opção, porque os progressistas não conseguiram fechar um único candidato, cada um votou num. Eu falei, cara, vai entrar um americano, quer ver, para poder fazer a ponte com o Trump? Foi essa a minha tese, porque o problema agora é conciliar Trump 2.0 com os interesses no Vaticano. Esse novo Papa, ele vai ser apaziguador, você acha? Ele é mais moderado, né, considerado moderado, mas eu acho que ele vai ter que descascar uns pepinos aí pra frente. Com relação aos fiéis, você acha que ele tem carisma, ou as pessoas... Porque eu fui lá recente, aí eu falei, e o Papa não tá de férias? Falei, ele mal assumiu, já tá de férias. Pegou férias retroativas, né? Tava acumulado. Você tem alguma previsão? Desculpa aquela hora eu te interrompi sem querer, que eu tô aqui pensando e adorando esse papo. Eu fico curioso. Eu tô aqui aprendendo. Tem várias coisas que eu falo sempre, né? Por exemplo,
Eu creio que em 2027 a gente vai ter um governo diferente por aqui, vai trocar. Eu creio que o Trump vai atacar o Irã de novo e vai ter uma encrenca violenta lá no Irã, e depois ele vai partir para cima da China. E eu acho que nesse meio tempo vai ter uma outra pandemia, tá? Isso tudo não sou eu que inventei, são coisas que são faladas em reuniões de alto escalão, que vazaram, entendeu? Reuniões essas que, por exemplo, uma reunião de 2005, que foi revelada ao mundo em 2010 por um jornalista investigativo chamado Bill Ryan. Ele falava, um cara do alto escalão do poder me falou que estão programadas 3 grandes coisas. Primeiro, uma pandemia, começando na China, 2010. Programado? Programado, que é o plano. Os caras estão se programando. Uma pandemia, tá na internet. 2010 que veio ao mundo de uma reunião de 2005. Pandemia começando na China, a China vai pegar um resfriado, o resfriado vai se espalhar para o mundo todo. Depois uma guerra, a primeira guerra entre Israel e o Irã, que em 2024 teve o primeiro confronto entre eles. Lembrando que Israel existe desde 1948, nunca tinha acontecido uma guerra direta entre eles. Começou já a acontecer, os Estados Unidos atacando, e depois dessa guerra viria uma outra pandemia, e depois uma guerra Estados Unidos e China, e seria a Terceira Guerra Mundial. Isso é o que tá nessa agenda que os caras revelaram. Vai acontecer? Pô, espero que não, cara. Espero que não aconteça, mas como 2 coisas já aconteceram das 4, tô de olho, né? Examinando tudo e retendo o que é bom. Eu tô vendo aqui que a gente fica muito preso, né, ao que você fala. Ah, legal. Isso é legal porque você fala com firmeza, com conhecimento. Entendi. E a gente prende a atenção. O tempo passa rápido, né? Você vai... Passa rápido. É um bate-papo muito legal. Eu até peço paciência aí a você que está nos vendo. Venha sempre aqui para assistir o convidado, porque eu só sou um fio condutor. Estou aprendendo aqui com quem está vendo e ouvindo. Legal. Né? Se você pudesse fazer uma live com um personagem bíblico, quem seria e por quê? Vai botar Jesus logo, né? Você vê que eu mudei completamente de assunto. Mudou, mas foi legal. Tirar essa... Sabe, já levar você para outro caminho. Acrobático ali, malabarismo. Né? Jesus, que aí já, né, conhecimento encarnado ali, já dá pra perguntar tudo, né? Aí já seria Jesus, o por quê? Google Universo, o cara sabe tudo, e né? E o que você perguntaria para Jesus? Cara, a primeira coisa que eu ia perguntar, se eu ainda estivesse vivo, se não for um encontro, tipo Memórias Póstumas de Brás Cuba, né? Já morri, né? Eu dedico esse livro aos vermes que estão comendo meu corpo, igual Machado de Assis fez. Se eu tivesse vivo, eu ia falar, o que você quer pra mim? Qual é o meu propósito? Fala mais claro, que eu tô tentando ainda entender direitinho. Primeira coisa seria essa. A segunda é, pra onde a gente tá indo, tem internet lá? Segunda coisa. Você não conseguiria do outro lado. A segunda é brincadeira. Se você pudesse voltar no tempo e avisar o Daniel Lopes de uma coisa que só a humanidade queria saber, o que é que seria isso? Mas um conselho pra mim ou pra humanidade? Um conselho pra você, pra mim mesmo? Que você estende à humanidade. Se você pudesse voltar no tempo e avisar o Daniel Lopes de uma coisa só sobre a humanidade, o que seria essa coisa? Sobre a humanidade? O que você falaria para a humanidade? Vai acontecer isso, se liga. Eu ia falar, quando começar o Bitcoin, compre Bitcoin, ia falar, cuidado aí com as lorotas da mídia, que senão você vai se ferrar. O que você não gosta quando você tá assistindo TV e vê alguma coisa que você, caramba, isso não é verdade, isso é mentira, eles estão encobrindo. Já viu alguma coisa em um determinado programa de TV, um jornal ou na internet que você falou, não estou acreditando que eles estão falando isso para as pessoas. Estão manobrando a humanidade. O que você já viu que você pode falar? Não, cara, eu não concordo. É tanta coisa que é até difícil, né? Porque eu trabalhei no Exército, eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica. E o meu mestrado e meu doutorado são todos na área de convencimento e persuasão. Então, eu identifico na hora as estratégias de convencimento. É meu trabalho, né? Persuasão ali. De convencer, de manipulação. Então, cara, eu olho o negócio... Por exemplo, eu vejo hoje a mídia tradicional está numa encruzilhada, né? Porque eles estão indo por um negócio que a gente chama na comunicação de viés ideológico. Você tem um viés ideológico, você tem um viés econômico. O que é o viés econômico? É quando o jornal fala assim, isso aqui é meio lorota, mas vai dar dinheiro, vamos publicar. O sensacionalismo ou então o interesse. Isso aqui vai dar retorno. E o viés ideológico é o contrário, é tipo assim, eu vou publicar isso aqui, meu público vai ficar chateado porque não gosta desses assuntos, eu vou me ferrar, vou perder dinheiro, mas eu vou publicar assim mesmo que eu acho que é certo. Então quando você olha a mídia hoje, você vê um overlap de viés ideológico e econômico, e aí eu vou tendo que separar essas coisas, né? Então, por exemplo, eu estou vendo lá o Trump fazendo um acordo com o Volodymyr Zelensky da Ucrânia. Cara, é mó somebody love aquilo, né? Tudo uma jogada, uma brincadeira, uma confusão do caramba. Vou dar um exemplo. O Trump falou, antes dele chegar ao poder de novo,
se eu fosse presidente, a guerra na Ucrânia não ia acontecer. E se eu chegar ao poder, eu acabo com ela em 24 horas. Aí os caras falaram assim, mas como você ia fazer isso? Ele falou, ia parar de mandar dinheiro para a Ucrânia. Os caras falaram, mas aí você ia dar vitória para o Putin. Ele falou, mas aí é problema deles. Então você vê que ele é pró-Putin, ele tá nem aí para a Ucrânia. Aí ele chega ao poder e fala, vou acabar com essa guerra. De repente, ele chega para a Ucrânia e fala, olha só, você não consegue me liberar aqueles minerais raros, estratégicos, não, aquelas terras raras, que custam só uns 12 trilhões de dólares. Cara, não, libero. Ah, então te mando as armas e te dou. Você fala, poxa, meu irmão. Ele vai jogar o game ali, né? Aí os caras vão falar, Daniel é a favor do Putin. Pô, pelo amor de Deus, chama ele de Pudim. Pô. O Putin, ele tá querendo o Donbass, que é a região ali da fronteira, e ele fala, não, porque aqui tem muito descendente de russo, eles falam russo, é meu povo, ele tá sendo massacrado. Porra, aquela região ali tem trilhões também de terras raras e minerais estratégicos. Pô, esse cara tá pensando nos trilhões que tem ali, não tá? Você acha que ele quer saber se o povo tá bem ou não tá? Lógico que não. Então, quando eu vejo essas coisas, os caras... eu falo, porra, vai enganar minha avó, né, meu irmão? Eu tô fora disso aí. Então, eu não dói muito, mas eu falo, cara, ainda bem que eu consigo ler por trás das linhas, né? Porque eu sei o que eles realmente querem, né? Então, é isso que me irrita um pouco, né? Me irrita. Mas eu tento, o meu objetivo no meu trabalho lá, eu sempre falo, são 3. Falar o outro lado da informação que não está sendo falado, falar as coisas antes delas acontecerem e ajudar a galera a se preparar. Então, tô sempre ali tentando... apagar esse incêndio aí. Você como um cristão. Sim. Qual foi a pergunta mais bizarra que te fizeram sobre Deus, que você falou, meu Deus, eu não acredito? Bizarra no sentido de tosca ou... Tosca, de ignorante, de... que não se deveria nem fazer. E que você perdeu tempo em responder. Complementei aqui. Cara, eu vou contar uma situação que aconteceu uma vez. O cara chegou pra mim e falou, o cara kardecista. E kardecista não acha que Jesus é Deus, acha que ele é um espírito evoluído que foi reencarnando, foi melhorando, né? Aí ele chegou pra mim e falou, Daniel, Jesus pra você é o quê? Eu falei, Jesus pra mim é Deus. Ele, que absurdo! Como é que você fala isso? Tem como falar? Como é que Jesus é Deus? Eu falei, peraí. Primeiro, se você não quer ouvir minha resposta, não pergunta. Você vai me ofender porque eu respondi? Segundo, e se eu quiser falar que Jesus é um hambúrguer, uma pedra, um átomo, é um cachorro, qual o problema? Eu tenho minha opinião, pô. Não quer ouvir opinião diferente da sua, não pergunta. Então, esse tipo de situação aborrece, né? Que o cara te pergunta a coisa, você responde e fica chateado. Mas você vai pro embate ali e responde não. Ou você deixa o cara falando sozinho? Não, porque o cara ficar querendo brigar, ofender, eu falo, meu irmão, tô fora, não vou ficar de bate-papo aí, não. Pra você, qual o maior pecado do século XXI? O pecado do século XXI, o maior pecado, sabe qual que é, na minha opinião? É o povo de Deus, ou quem se diz de Deus, não fazer o que Deus ensina e não ler a Bíblia, não viver a Bíblia, não praticar a Bíblia. Jesus, por exemplo, ele falou um negócio muito pesado, porque ele chegou para os líderes religiosos da época, os fariseus, ele falou o seguinte, olha, o juízo, a punição para vocês será tão grande que vai ser maior do que a punição para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era só estuprador, assassino, pedófilo, só coisa horrorosa. E aí ele chega pro religioso todo certinho e fala isso. A tua punição vai ser pior que aqueles caras. Aí os caras falam, mas por quê? O que eu fiz? Eles falaram, você conhece o caminho da salvação, não anda nesse caminho e atrapalha os outros de andar. Eles não conheciam o certo e errado. Você conhece e faz errado. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, para mim, esse é o maior pecado. A negligência dos líderes. O que aconteceria se descobríssemos que todas as vacinas são, na verdade, chips da Apple? O que aconteceria? Ia ter a galera ia montar assim um escritório de sessão de descarrego da vacina, né? Ia jogar sal grosso, todo mundo ia ganhar dinheiro com isso, né? Venho aqui que eu tiro o chip de você, Mas né? você acredita nesse negócio de chip no corpo? Não é que eu acredito, isso é fato, né? Isso é a tendência que a gente está vivendo, porque a internet 5G, quinta geração, ela trouxe a internet das coisas, né? IoT, Internet of Things. Então você tem a coisa inteligente, smartphone, smart TV, TV inteligente. Agora 6G vai trazer a internet dos corpos, IoB, Internet of Bodies. Então isso é uma outra... Não tem nem como falar que é uma previsão, porque isso aí é declarado. As coisas inteligentes vão passar para dentro do corpo humano. Já estão passando, né? O Neuralink através desse chip, dá pra saber tudo sobre qualquer pessoa? Dá pra pescar legal. Mas não dá pra saber o que a pessoa pensa? Com muita facilidade. Não.
Jura? Desde 2007 Não, já tem material sobre isso. Se você tivesse agora com um chip e eu tivesse aqui com um outro chip, daria para saber se você tá falando a verdade para mim ou mentira? Dá também. Isso aí a Universidade de Maryland já tinha feito essa pesquisa já anos 2007. Então as pessoas vão controlar também os nossos pensamentos ou vão saber sobre eles? Então, hoje já existe... Hoje não, desde 2014 popularizou. Se você procurar implante cerebral que transforma a onda cerebral em pensamentos em palavras e frases e imagem. Isso já tem desde 2014. Você botar... Não precisa nem ser implante, você bota um capacete com alguns eletrodos, o cara fala assim, pense em alguma coisa. Aí você pensa num carro, a imagem do carro aparece no computador, pô. Entendeu? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, o cara que assassinou, um bandido. Isso. Dá pra usar no tribunal pra saber se ele tá falando a verdade ou a mentira? Dá pra usar, mas o problema é que isso pode ser manipulado. Você pode incutir um crime que o cara não cometeu manipulando o sistema. Aí é o plot todo do Philip K. Dick no Minority Report, né? No filme lá com Steven Spielberg, né? Mas não pode inventar uma lei que vai ser usada esse tipo de inteligência pra saber isso? Pra tipo, agora não tem como mentir. Eu acho que seria bandido, altamente perigoso, porque iam usar pro mal com certeza. Eles vão sair incriminando uma todo mundo. inteligência artificial que estão usando muito pro mal. Iam incriminar todo mundo que é inocente. Mas não dá pra ter controle sobre isso, né? Não tem como. Regulamentação da internet, o que é que você acha? Não vai acontecer, não. Não vai acontecer? Não, de jeito nenhum. Por que você acha? Não, o Trump ele conseguiu aprovar no Congresso lá o Genius Bill, que é um projeto de lei que impede durante 10 anos qualquer instituição, governo estadual, municipal ou federal de colocar qualquer regulamentação em inteligência artificial. Assim ele pagou o pedágio do patrocínio que ele recebeu do Vale do Silício. Ele, na posse dele, dia 20 de janeiro, só tinha a galera da tecnologia. Por quê? O Mark Andreessen, que é um dos grandes cabeças lá do Vale do Silício, ele conta um momento em que eles passaram do time Kamala Harris para o time Trump. Ele fala que ele foi a uma reunião em Washington e a Kamala Harris com a equipe dela, eles falaram, vocês que estão desenvolvendo inteligência artificial, pode esquecer. A gente vai proibir só o governo que vai poder desenvolver agora. Aí ele falou, tô fora, vou apoiar o Trump. Aí eles chegaram pro Trump e falaram, Trump, a gente vai te apoiar, porque estamos precisando aí continuar desenvolvendo inteligência artificial. Mas tem duas coisas, você vai ter que dar uma força pra gente, dizer que não vai aprovar um projeto que não vai ter regulamentação, e outra coisa, a gente tem que escolher o vice. Aí eles escolheram o J.D. Vance. J.D. Vance é um cara jovem, né? Filhotinho político do Peter Thiel. Então, esse Peter Thiel, ele é tão poderoso que ele escolheu o vice, entendeu? E ele pilota as decisões ali do governo americano. É um cara muito poderoso. Mas, então, as decisões do Trump não vêm só dele, né? Pô, você acha que o Trump tá preocupado com o negócio de inteligência artificial? O que foi a primeira coisa que ele apresentou na primeira coletiva de imprensa no dia seguinte da posse, dia 21 de janeiro? O projeto Stargate. Envolvia duas coisas. Primeiro, 500 bilhões de dólares para os Estados Unidos vencer a corrida, a disputa com a China pela inteligência artificial e usar a inteligência artificial para curar doenças que são incuráveis, né? Qual a sua opinião sobre o aquecimento global? Você acha que realmente vai acabar o mundo? Então, isso é uma das questões pelas quais os caras estão fazendo bunker, tem a ver, que é esses fenômenos são recorrentes, eles acontecem de tempo em tempo, não é por causa da poluição, das máquinas. Por exemplo, quem quiser entrar numa toca de coelho legal para pesquisar, pesquise a mini era glacial do ano 536. Se você pesquisar isso, você vai entender. 3 vulcões entraram em erupção, escureceu a atmosfera, o mundo esfriou pra caramba. Então, tem épocas que esfria, que esquenta. O que está acontecendo agora é um outro fenômeno, que é um fenômeno que acontece de tempos em tempos chamado dryas. Tem os dryas antigos e os dryas recentes. Qual que é o fenômeno? O planeta esquenta, derrete a geleira. A geleira libera água doce e fria no oceano, principalmente no Oceano Atlântico aqui no nosso caso. Isso faz o oceano ficar mais frio, gera uma mini era glacial no mundo. Então, o que está programado para acontecer é esquentar, mas depois esfriar pra caramba. E a galera não está se preparando para o frio. O que está chegando é o frio, não é o calor. Segundo, quem falou isso foi o próprio Elon Musk. Donald Trump, eles falam isso em entrevista. Se você pesquisar Trump diz que vai esfriar, você vai achar. Igual aquele filme 2012, né? Igual o filme 2012. É o mesmo roteiro. Igual O Expresso do Amanhã.
Que o mundo, qual que é a ideia? Os caras, aquecimento global, precisamos escurecer o sol. Aí eles tentam escurecer o sol, escurece demais, em vez de esfriar um pouquinho, vira uma era glacial, morre todo mundo de frio. Aí só fica um trem rodando pela Terra em alta velocidade. E por incrível que pareça, o Bill Gates tem um projeto para fazer isso, escurecer o sol para evitar o aquecimento global. Aí a galera tá falando, se der errado, você erra a mão, você ferra com a gente, pô. Ele quer fazer isso? Ele tem esse projeto, isso é aberto, facinho de você pesquisar Bill Gates. Pensando como é que ele vai escurecer o sol. Ele é soltar partículas na atmosfera, partículas sólidas e tal. E o George Soros também tem um projeto de fazer isso nos polos para evitar o derretimento das geleiras. Mas é altamente perigoso, na minha opinião, e de alguns outros cientistas ali. Professor Daniel, um papo incrível, eu tô adorando. Eu tenho certeza que a galera que tá vendo e ouvindo quer te ouvir falar aqui legal, por minutos e horas. Honrado. Mas a gente tá chegando ao final. Vamos. Eu tenho mais algumas perguntas. Bora. E queria saber agora o que é que ninguém sabe sobre Daniel Lopes por trás da história de sucesso que vamos saber aqui no Festa. Ninguém sabe que eu já fui surfista patrocinado, né, competidor, e já ganhei muitos campeonatos, inclusive campeonato estadual do Rio de Janeiro. Sério? Sim. Se pesquisar na internet vai aparecer? Acho que sim, talvez apareça. Em que ano isso? Desculpa a curiosidade. Cara, eu comecei a surfar com 10 anos de idade. Dos 10 até os 23, eu tava nessa de competir, de tudo. Então, a gente tá falando de 1995 até 2002, mais ou menos. E você é de Niterói, Sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Do lado ali de Edson Gonçalo. Edson, isso aí. Edson Gonçalo. Edson era antes do nascimento. Olha, é o seguinte, gente. Edson era antes do nascimento, entende? Rei Pelé, são todos Rei Pelé. O que é que você diria, Daniel, para você mesmo? Sim, para mim mesmo. Há 30 anos atrás, se você pudesse dizer. 30 anos? 30 anos eu tinha... Deixa eu ver o que eu diria, cara... Tô fazendo conta, né? Não, e para não falar o que eu já tinha falado, negócio do compra Bitcoin, né? Mas aí é muito... Por isso que eu joguei mais para trás. Mais para trás é melhor. Geralmente eu pergunto sobre há 20 anos. Eu falei, eu vou jogar mais 10 aí. O que eu poderia ter começado mais cedo é estudar educação financeira, finanças. Por conta própria ou buscando, né? É claro que naquela época era mais difícil, que a internet não estava tão consolidada, hoje é fácil, né, você estudar. Então acho que era isso, né? Você lida bem com a sua educação financeira? Eu creio que eu lido bem pra caramba, né? Eu ouvi falar que você também agora é empreendedor, né? Eu sou sócio de uma empresa de investimentos, Ah, tá, mas quando você entrou nessa empresa, você já sabia sobre investimento? Já sabia muito. E qual o nome da empresa? Pode falar. É Move, Move com W, M-O-W-E, Move Investimentos. Então a história é interessante porque... Primeiro, você pega um livro do Tony Robbins, que é Dinheiro Domina Esse Jogo. Nesse livro ele vai falar, cara, se um americano com 20 anos começa a investir $200 todo mês numa ação que vai render 10% ao ano, esse cara depois de... Isso é lógico que esse raciocínio é em dólar e é nos Estados Unidos, tá? Para replicar isso no Brasil é diferente. Então ele fala, se o cara ficar de 20 anos a 30 anos, 10 anos botando $200 ou 300 dólares todo mês num investimento básico que dê 10% ao ano, ele vai investir $38 mil no total, mas quando ele olhar a conta dele depois de 10 anos, ele tem $1.800.000 por causa dos juros compostos. E aí, com $1.800.000, esse cara tem $18 mil por mês sem fazer nada de juros. Imagina se fosse transferir para real. Esse cara tem $100 mil por mês com 30 anos sem fazer nada, maluco. Eu tinha que ter aprendido isso mais cedo. Você que tá mais jovem aí, tô te dando... E com quantos anos você aprendeu isso? Cara, aprendi eu tinha uns 35 anos, mais ou menos. Eu demorei a aprender, 34, 33, não me lembro. Foi recente. E aí eu me ferrei de um jeito ali que eu aprendi. Vou dar um exemplo rápido, né? Você perdeu dinheiro? Quebrou? Não deixei de ganhar. E aí quando você deixa de ganhar, a esposa, né? Pô, como é que você faz uma dessa? Nessa história de falar as coisas antes delas acontecerem, eu falei sobre a pandemia antes também. Dia 20 de janeiro de 2020, eu publiquei um vídeo e falei, vai espalhar pelo mundo, vai dar uma zebra geral, é assim que acontece, morre por causa disso, salva por causa disso, porque já tinha acontecido outro coronavírus em 2003 na China. Eu comparei o X com o Y, falei, é a mesma coisa, vambora. E aí, fiquei nessa de alertar, estudar, fiquei estudando muito documento de pesquisa acadêmica sobre a situação. E aí não me liguei, que eu falei, vai acontecer e o que eu faço com as minhas finanças? Não para não perder, porque eu sempre organizei bem, mas para ganhar. Aí, poxa, Luiz Fernando Roxo, que é um amigo meu, que trabalha com essa parte de você ganhar quando a bolsa cai,
ele já estava ensinando essas estratégias de operar com opções e tal, mercado, né, de opções, e eu já estava estudando isso. E eu não fiz, cara. Então, assim, na hora que caiu tudo, eu falei com minha esposa, poxa, a galera ganhou uma grana fazendo put. Ela falou, por que você não fez? Você falou primeiro que todo mundo que isso ia acontecer. Eu falei, realmente, podia ter feito isso. É igual criptomoeda. Criptomoeda também. Muita gente ficou rica de pouco tempo pra cá. Mas agora, com a minha galera, eu falo, ó, eu tô enxergando isso no cenário geopolítico, organiza as finanças aí minha e da galera pra gente se dar bem. Daniel Lopes, adorei o papo com você, legal, cara. Feliz você aí. Prende aí a atenção da gente. Sim. Aqui, todo mundo tá aprendendo no estúdio, a produção veio pra cá, porque é interessante isso, legal, né? pô, fico feliz. E você tem muita cultura, conhecimento, a memória é incrível de lembrar do nome dos livros, dos autores, a data. Sim. É um aprendizado. É, um dom aí. Parabéns, muito Fico obrigado honrado. pela presença. E aí, eu gosto muito do seu trabalho também, acompanho já há muito tempo. Obrigado. E a galera lá em casa se amarra no personagem da Marília Gabriela. Hoje né? eu converso com ele, Daniel Lopes, E o- com Z. O do Romário, né? Do Romário, não pode. Que foi o Eduardo Esteves, Eduardo Romário. Esteves, Muito pô, bom. essa Isso aí virou meme a gente já. assiste todo dia. É mesmo essa do Michael Jackson, Michael Jackson também. a da Marília Gabriela, a original com a genérica. Exato. Muito Sensacional, legal. Eu te agradeço parabéns. o carinho, tá? Legal, fico Já honrado. estou seguindo. Quem quiser conhecer o seu trabalho, tuas redes sociais. É tranquilo, é Daniel Lopes com Z, no YouTube, no Instagram. Eu faço live de segunda a sexta, meio-dia, atualizando o que está acontecendo aí no noticiário. Maravilha. Obrigado, Valeu. Daniel Lopes. Um abraço. Uma honra. E eu quero falar com você agora para aproveitar o poder do sol para você reduzir seus gastos com energia. Com a Intag Energia Solar, você tem acesso e soluções completas e sob medida para geração de energia solar fotovoltaica. Transforme a luz do sol em economia real. O serviço 360 da Intag cobre homologação, instalação, manutenção e acompanhamento contínuo através de um aplicativo na palma da sua mão. Tá duvidando? Então faz o seguinte, ó, escaneie agora o QR Code que está aqui na tela e peça já o seu orçamento com a Intag. Agora mesmo, não perde tempo não. Intag Energia Solar, energia inteligente para um futuro mais sustentável. E a você aí, muito obrigado pela sua audiência, pela sua inteligência e pela paciência. Estou aprendendo, estou ouvindo e hoje foi uma aula com o grande Daniel, tá bom? Nos siga nas redes sociais. Festa da Firma Podcast, você vai lá no Instagram, TikTok, em todas as plataformas de vídeo, de áudio e também no nosso canal no YouTube. Festa da Firma Podcast, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, você já sabe como fazer. Toda quarta-feira tem uma nova entrevista, um novo convidado às 19 horas. Forte abraço e até a próxima quarta. Tchau, gente. Valeu.